Olá, meus amores, tudo bem? Vamos começar a nossa revisão de história. Prestem bastante atenção. A oralidade dos povos mantém as tradições vivas. Observe essa imagem inicial. Nós temos a ilustração de índiozinhos ouvindo a história de um índio mais velho. Vamos relembrar então o que nós aprendemos? Em algum momento da vida de vocês já devem ter ouvido histórias, canções, poemas que foram ensinados para vocês pelas pessoas mais velhas da família ou até da comunidade onde vocês moram. Ou seja, turminha, essas histórias elas foram passadas de uma geração para outra. Isto, meus amores, é chamado de tradição oral e ela contribui para a formação de diferentes culturas. Por meio da oralidade, as pessoas elas compartilham as suas tradições e os seus costumes com outras gerações, sempre do mais velho para o mais novo, da boca para o ouvido. Na tradição oral, as histórias e os conhecimentos, eles são compartilhados por meio da fala ou até do canto, sem o uso da escrita. Essa maneira de compartilhamento possibilita a preservação da história e da cultura dos antepassados para as futuras gerações. Os índios, povos que habitavam o Brasil antes da colonização portuguesa, também compartilhavam seus conhecimentos e saberes por meio da tradição oral. Os descendentes desses povos ainda se valem desse tipo de tradição na atualidade. Esta imagem mostra o interior de um mopi. Um mopi é uma casa de reza dos índios. Lá, o índio mais velho, ele realiza atividades para ensinar os mais novos, como danças, contação de histórias, cantos e até fazem alguns rituais religiosos. Nas reuniões, turminha, os indígenas, eles penduram as redes, que na língua deles é chamada de inis, para se acomodarem. Eles sentam em grupos para ouvir e contar histórias, em uma prática que possibilita a preservação da própria cultura. Essas histórias indígenas podem ser de dois tipos: narrativas antigas, que conta a origem do mundo, do ser humano, dos animais, entre outras. E essas histórias são chamadas de mitos, como, por exemplo, a origem do sol, a origem da lua, a origem da mandioca, entre outros mitos. As narrativas de aventuras de um antepassado ou ensinamentos e discussões sobre a atualidade também fazem parte dessas histórias. Os xamãs, turminha, também conhecidos como pajés, eles que são os responsáveis pelos ritos religiosos, por orientar a condução de cantos e danças, e são eles que guardam e contam as histórias da aldeia. A
convivência, ela é muito importante para a preservação das tradições de um grupo de pessoas. O aprendizado, ele acontece durante as atividades que se repetem, quando os indivíduos mais novos observam o modo de fazer e de expressar dos anciãos, que são os integrantes mais velhos da comunidade. A preservação das tradições orais não seria possível sem as repetições dos gestos, dos cantos, das histórias, das expressões artísticas, dos rituais, entre outros. Povos africanos e suas tradições orais. Os primeiros agrupamentos humanos, eles se concentravam no continente africano. Portanto, nós sabemos que as tradições orais da África, elas são muito mais antigas que a da América, que a dos índios, e que o continente africano, ele é habitado há muito tempo. Por isso que ele tem uma grande diversidade de cultura. A riqueza cultural do continente africano, ela se reflete na variedade de mitos, histórias, danças, músicas, línguas e modos de viver das diversas etnias. Assim como acontece entre alguns povos na América, uma das formas mais expressivas de tradição oral na África é o ato de contar histórias. Contudo, as tradições orais africanas, elas se destacam pela repetição de versos com ritmo. Nas contações de histórias africanas, as frases, elas são entoadas em ritmo constante para serem lembradas mais facilmente. São transmitidas oralmente, de uma pessoa para outra. Por isso, algumas palavras podem ser modificadas no decorrer do tempo. Nas etnias africanas, as pessoas que contam as histórias são conhecidas como griots. Os griots, eles memorizam e repetem as histórias com o intuito de que as novas gerações aprendam esses textos por meio da oralidade. Da boca para o ouvido. Essa é a imagem do griot e os seus instrumentos musicais. Os griots, eles são educadores, poetas, cantores e músicos, guardiões dos ensinamentos de seu povo, e são os responsáveis por manter vivos os registros do passado. Enquanto os griots contam histórias, eles tocam instrumentos musicais. Os sons desses instrumentos ajudam a manter o ritmo da recitação das histórias e poemas e também facilitam a memorização desses textos. Em muitas sociedades, como as indígenas da América e as africanas, os saberes estão interligados. Dessa forma, os saberes são como uma rede que sustenta a cultura desses povos. Um sustenta o outro. Por exemplo, se não tiver a língua, não tem como ter canto. Se não tem canto, não tem como ter dança. Sem pintura, não tem rituais. E sem rituais, não tem os mitos, não tem as histórias. Então, um saber depende do outro para existir. Há diversos idiomas no mundo, turminha. As várias maneiras de se falar, elas são resultados das heranças culturais dos habitantes dos diversos países e regiões, dos grupos que migraram para esses lugares e do contato com outros povos.
E assim, como existem diferentes expressões culturais nas maneiras de dançar, cantar e de vestir, também existem diferentes línguas. Por que existem tantas línguas? Porque as pessoas migram de um lugar para o outro e elas trocam experiências, histórias e palavras. Também tem a transmissão de geração para geração e as diferentes culturas. Portanto, turminha, a nossa língua é viva e ela sempre está se modificando. Espero que essa revisão ajude bastante vocês. Estudem com afinco. Um beijo e até a prova!